Agora vamos falar do combate ao bullying. Início de ano, volta às aulas, período de alerta, ainda por conta da pandemia e a garotada cada vez mais influenciada pelas redes sociais. Tudo isso favorece diversos tipos de relacionamentos entre crianças, adolescentes e jovens. Vale sempre ressaltar que bullying não é brincadeira. Em alguns casos, pode terminar em tragédia, até morte, eu diria. Essa é uma reportagem de Vinícius Mecenas. Olha só. Até que ponto uma brincadeira de mau gosto, piadinhas, apelidos e xingamentos podem levar uma pessoa a adquirir problemas psicológicos com danos futuros? Esses tipos de prática ganharam um nome: bullying, que é quando o indivíduo se diverte através do sofrimento do outro. Os comportamentos, eles são mais ou menos os mesmos, né, do que acontecia antes, do que a gente chama de bullying hoje. Mas uma boa forma da gente identificar uma situação de bullying é quando alguém se diverte através do sofrimento do outro. Quando todo mundo se diverte, é uma brincadeira, mas quando tem alguém que está sofrendo, a gente pode caracterizar isso, né, de uma forma geral, como bullying. Na mente, a vítima pode ter uma explosão de sentimentos que a deixam coagida, amedrontada, em pânico e que resultam até mesmo em quadros psicossomáticos, representando a ligação direta entre a saúde emocional e física. Que é uma manifestação no corpo através de dor de cabeça, por exemplo, diarreia, dificuldade de dormir, doenças de pele. Algo bastante comum também é a síndrome do pânico, né? Sintomas relacionados ao pânico, medo de ir à escola, medo de estar em locais públicos, medo de falar no público. E algumas pessoas também desenvolvem aí o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão. Ainda segundo o psicólogo, o ambiente mais comum para esse tipo de prática é o escolar. De acordo com um levantamento realizado em 2019, com base na Pesquisa Nacional de Saúde Escolar do IBGE, em parceria com o Ministério da Saúde e apoio do Ministério da Educação, 36% dos alunos já sofreram algum tipo de bullying na rede de ensino. Acontece sobretudo nessa faixa etária de criança e adolescente, em escola, mas isso também ocorre em ambiente familiar, no trabalho. E o público não é um público específico, mas talvez algo que ajude a pensar é assim: as pessoas que são diferentes do nosso pacto social de normalidade. Então, as pessoas que diferem daquilo que a gente entende do que é o sujeito normal. Exemplo, a população LGBTQIA+, né? A população preta, pessoas gordas, né? Então, tudo que foge ao que a gente entende como um corpo normal, como um sujeito normal, ou como aquilo que é entendido como belo, né? Tudo que escapa um pouco a isso está mais sujeito ao bullying. Pessoas muito introspectivas, muito tímidas. No Brasil, atos de bullying resultaram em tragédias que marcaram a vida de muitas famílias e deixaram o país em um verdadeiro pânico. A exemplo do massacre de Realengo, em 2011, no Rio de Janeiro. Era 8 da manhã. Um homem entrou na escola municipal Tasso da Silveira e assassinou 12 estudantes e deixou mais 12 com ferimentos graves. Wellington Menezes de Oliveira foi identificado como o autor do crime e logo cometeu suicídio. De acordo com informações da polícia, Wellington havia deixado uma carta alegando que foi vítima de bullying enquanto aluno naquela mesma escola e que voltou para liberar seu ódio em um ato de assassinato que tirou a vida de muita gente. E para frear esses atos covardes, em 2015 foi sancionada a lei de número 13.185/2015, que institui o Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática em todo o Brasil, com o objetivo de reeducar tanto os agressores quanto as vítimas, que muitas das vezes acabam ficando com depressão ou até mesmo cometendo atos de suicídio. É uma lei que tem mais o caráter de educar do que punir, porque visa trabalhar o agressor e as vítimas no sentido de entender o que é o bullying, como combatê-lo e buscar ações que possam reduzir os índices de bullying dentro desses estabelecimentos educacionais e em clubes sociais. Simone também destaca que essas vítimas do bullying ainda podem ser ressarcidas
E por ser um ato de violência contra outra pessoa, a atitude deve ser combatida. As instituições de ensino ou os clubes sociais, a partir do momento que forem omissos, também serão obrigados a entrar solidariamente e reparar o dano à vítima. O bullying não é uma brincadeira. Não podemos confundir bullying com brincadeira de criança, uma brincadeira inocente. O bullying, ele é um ato de violência. E como ato de violência, ele deve ser combatido. Por conta das agressões, vários filmes foram produzidos para mostrar através das telinhas a forma que o bullying acontece. O filme O Extraordinário traz um drama infantil vivenciado por Og Pullman, um garoto de 10 anos que nasceu com uma deformidade facial e precisou passar por 27 cirurgias. Pela idade, o garoto começou a frequentar uma escola regular e se encaixar em uma nova realidade, mas que em vários momentos a sua aparência era motivo de piada. O tratamento para trazer de volta a pessoa à realidade após viver momentos sofridos do bullying é difícil, mas é possível. O psicólogo alerta que, enquanto criança, os pais ou responsáveis devem conversar com os filhos para saber o direcionamento que eles precisam seguir para combater. Já enquanto adulto, o ideal é que a pessoa procure a ajuda de um profissional. Pode ser com um psicopedagogo, com um psicólogo, mas, sobretudo, se você sofre bullying, converse. Fale com alguém, não guarde isso para você, porque o risco maior está quando a pessoa está numa situação de bullying, de sofrimento, e vai guardando isso e não fala com ninguém, porque é aí que o quadro pode se agravar. Isso é um adulto que busca um profissional especializado. Aí você pode pensar aí do outro lado, né? Ah, mas eu sempre fiz isso e ninguém morreu. Que você saiba, né? Quantos amigos da sua infância você ainda tem o convívio da escola? E não necessariamente a gente está falando da morte. Acontece casos de suicídio, mas o foco aqui são os transtornos psicológicos causados nessa criança e nesse adolescente. Isso você não sabe, porque nem todo mundo conta, nem todo mundo fala. Às vezes nem sabe que aquilo que está vivendo é uma depressão, é uma síndrome do pânico, é um transtorno bipolar, muitas vezes com um gatilho nessa questão que sofreu. E quando a gente se percebe como alguém que praticou o bullying, eu, por exemplo, posso confessar para vocês que já fiz muitas brincadeiras maldosas na minha infância e hoje tenho consciência desse erro. A questão aqui não é nos culparmos, mas a gente se responsabilizar e mudar de atitude, porque o erro, de fato, é permanecer errando. Se a gente identifica que errou, é só mudar, em vez de dizer, ah, mas isso é besteira.